Capítulo 3. Capítulo que fala sobre o amor. Versículo 4, Parte do 1 até o 4. Ah, tá. Amém? Todo mundo achou? Amém? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Amém? Só até aqui, irmãos. Depois a gente vai ler também João, a epístola de João. E essa exposição, irmãos, vai ser mais uma exposição mais temática, continuando no tema, mais temática do que expositiva. Para continuar falando sobre esse amor, sobre esse fruto, né? Como a gente já falou, que não é um dom, mas é o fruto do Espírito. E como essa igreja estava necessitada de entender sobre o amor nas suas relações, no seu serviço, na sua comunhão. Era uma igreja que estava extremamente necessitada de entender o que é o amor. E o apóstolo Paulo vai tratar justamente na parte que ele vai falar de serviços, de dons, de ferramentas que o Espírito nos dá, de capacitação para servir a igreja. E eles estavam buscando essas ferramentas para usar em benefício próprio. Só que o apóstolo Paulo pega e vai falar sobre amor no meio de um assunto que ele está falando sobre dons, sobre serviço. E aí ele vai falar sobre amor, e aí eu parei para pensar, irmãos, refletir sobre esse assunto, sobre o amor. E aí nada melhor, duas pessoas na Bíblia que falam sobre amor, que é o apóstolo Paulo e João. João, ele falou muito sobre o amor. E João, ele parece que ele absorveu todo o ensino de Cristo, quando ele fala sobre amor, amei uns aos outros assim como eu vos amei, que a epístola de João, se você torcer ela pinga amor. O assunto é o amor. E aí, vamos comigo então em 1 João, capítulo 3, que aqui ele dá uma apertada em relação a esse assunto. João capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 14, que diz assim: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então o apóstolo João aqui dá uma apertada nesse assunto. Para falar de amor, e aí o apóstolo João fala assim: nisto conhecemos o amor. Quer definição de amor? Quer definição o que o amor faz? Nisto conhecemos o amor. Como conhecemos o amor? Que Cristo deu. Que Cristo se deu. Que Cristo doou. Que Cristo deu a sua vida por nós. Nisso, você quer conhecer o amor? Nisso conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. Então, definição de amor, como eu falei no culto passado, não é um sentimento, não é uma emoção, mas é que Cristo deu a sua vida por nós. É um ato de doação, de serviço.
de mão à obra, de ver a necessidade e agir, de ação. Ah, eu amo. Ah, não. É um ato de serviço. Quer conhecer o amor? Nisso conhecemos que Cristo deu a sua vida por nós. Ele precisava, irmãos? Ele tinha necessidade de fazer? Não. Ele fez por quê? Porque, como ele fala aqui, é interessante algumas coisas na Bíblia, e aí eu creio que é mera coincidência, né, questão de versículos, porque se nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, João 3,16 fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, 1 João 3,16. Nisso conhecemos que ele deu. Ele precisava? Não. Ele precisava vir a esse mundo? Não. Ele precisava deixar o seu trono da sua glória, nascer em formato em carne, de um ventre pecador, viver entre homens pecadores e dar a sua vida, viver a sua vida e dar a sua vida até a morte. Ele não precisava, mas ele amou e a si mesmo se entregou. Ele não amou e falou: olha, eu amo vocês, mas vocês ficam aí e se vocês não obedecer, ó, inferno em vocês. Não, ele amou o seu povo. Ele viu o seu povo pecador, ele viu o seu povo em farrapos, ele viu o seu povo se destruindo, falando: eu amo esse povo e vou me entregar por ele. O amor foi em obras, em atitude. O amor não foi em palavras. O amor, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Só que João não para aí. Quando o apóstolo Paulo ele fala com os coríntios, em meio a divisões, em meio a litígios, em meio a processos judiciais entre irmãos, e ele fala assim: olha, o amor, como eu falei no culto passado, né? Sem amor nada se aproveita, ainda que eu tenha os melhores dons, nada se aproveita. E aí no capítulo 4 ele fala assim: olha, o amor é paciente. O amor é benigno, bondoso. O amor é paciente. E aqui paciente, irmãos, aqui eu quero, até guardei aqui a palavra, não sei se eu vou saber ler. A palavra, nem vou me arriscar, em grego. É uma palavra, tenta aí, fazer. Ele colocou em itálico ainda por cima, é macrotumenin. É isso. Tumein. Macrotumein. É uma palavra que usa o amor paciente. Esse termo do amor, essa palavra em grego, no original, ela quer dizer um amor que é paciente com pessoas. O amor que é paciente com pessoas, não com circunstâncias, mas com pessoas. E aí eu te pergunto, a igreja de Corinto era paciente com pessoas? O amor é paciente num sentido que ele tem poder para se vingar, ele tem poder, só que ele não faz. Ele tem poder. Ele tem poder para destruir, mas o amor é paciente. E eu te pergunto, Cristo tinha poder ou não quando era maltratado e humilhado, de esmagar todo mundo como se esmaga um inseto? Quando Pedro pegou a espada, falou: Pedro, calma. Se eu quiser, eu vou pedir só uma legião, 12 legiões de anjos, e acaba com isso tudo. Mas ele resolveu se entregar. Ele resolveu se dar. Então o amor, ele é paciente com pessoas. E aí eu pergunto, a igreja de Corinto era paciente? Não, ela havia divisões. O apóstolo Paulo vem tratar disso, porque a igreja estava cheia de divisões, ela não era paciente com os outros. Elas estavam no capítulo 6, como nós já falamos sobre isso. Eles estavam entregando, irmãos, a justiça de ímpios aos tribunais por causa de causas. Que amor é paciente? Que amor paciente é esse? Se a igreja estava tendo confusão, tendo divisões,
tendo causas litígios entre eles, em vez de resolver, eles estavam levando perante ímpios. Julga minha causa. Eles estavam com tanto amor à sua vontade, a si mesmo, que ele falou, não, eu tenho que vencer essa causa e não importa as últimas consequências. Então o apóstolo Paulo fala, olha, peraí, vocês não tem nenhum sequer sábio entre vocês que possa julgar entre os irmãos, mas os irmãos levam a causa perante injustos. Ele fala, o já ter litígio entre vós já é completa perca, vocês estão perdendo, vocês não entendem. Por que vocês não sofrem dano? Porque o amor, depois nós vamos ler, o amor tudo sofre. Tudo suporta. Por que vocês não sofrem antes dos danos? Não, mas estavam tendo... estava uma igreja que era cheia de dons, irmãos. O apóstolo Paulo louvou os dons que a igreja estava tendo. A igreja de Corinto era folhagem perfeita. Você olhava, era uma igreja avivada, entre aspas, grandes aspas. Uma igreja viva, uma igreja avivada, cheia de dons, mas imatura. Sem amor. E sem amor ao outro. E ele fala, o amor é paciente. E não só paciente, o amor é benigno. O amor não cansa de fazer o bem. O amor, ele não cansa, ele faz o bem. O amor, ele busca fazer o bem. O amor é bondoso. O amor, ele procura fazer o bem ao outro. O amor é paciente com pessoas. O amor, ainda que ele possa, ele tem longo ânimo, né? Longânimo. Ele pode cortar no mal da raiz, mas ele é longânimo. Assim como Deus é com nós, né? Longânimo. O amor é paciente. E não só isso. Ele não é só paciente quando alguém me trata mal. Ele não é só paciente quando alguém peca contra mim. Ele não é só paciente quando precisa ser paciente. Mas não só isso. Porque Deus não usou só de misericórdia. Deus não foi longânimo só dando misericórdia, mas ele foi gracioso. O amor é bondoso. Ele age em bondade com quem não merece. Ele é paciente, misericórdia, longânimo e é bondoso, ou seja, ele é gracioso. Ele age com bondade com quem não merece. Porque nesse contexto aqui, irmãos, é com pessoas que não merecem. O amor é paciente e longânimo. Com pessoas em situações de dificuldades. Não é com quem faz o bem para você, não é com um amigo, é com o inimigo. O amor é paciente. O amor anda 2 milhas. O amor dá a capa para quem está querendo tomar a sua. O amor anda 2 milhas com quem pediu para você andar uma mesmo sem você querer. E ele fala, não, vou mandar 2. Uma igreja que estava cheia de discussão, cheia de divisões, de litígios, de problemas sexuais, de problemas com um amor que não se abdicava de comer carne em favor do outro. Fala, eu quero que você se exploda. Você que alcance maturidade espiritual para entender que isso aqui não é pecado. Mas o amor de Cristo, ele anda com ímpios, ele podia destruir, mas ele anda, ele é longânimo. Ele é paciente, ele ensina. Ainda que quando ele desce do monte e ele vê, que absurdo, você está quase 3 anos comigo. Ô seus tardios. Vocês têm pouca fé. Você lembra quando Jesus desce do monte da transfiguração e tinha um endemoniado lá e Jesus falou, não, mas... homem de pouca fé, até quando sofrerei você? Ou seja, o amor é longânimo. Ele não chegou e destruiu. Ele corrigiu, mas ele foi paciente. Ele foi paciente. O amor é longânimo. O amor, ele não tem pavio curto. O amor, hoje em dia nós vivemos em uma era que nem pavio as pessoas estão tendo. As pessoas estão estourando com qualquer coisa. Não é nem pavio curto, é sem pavio. Igrejas estão sendo divididas, famílias estão sendo divididas, relacionamentos, amizades com pessoas que não têm paciência, longanimidade. E o amor é paciente.
E não só paciente, benigno, faz o bem, para quem merecia talvez um murro no meio da orelha. Porque era o que nós merecíamos, a ira de Deus, mas o amor ele é paciente e bondoso, ele é gracioso. E o apóstolo João fala, e ele aí, linkando com o apóstolo João, ele fala, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E aí, irmãos, os coríntios estavam dando a vida uns pelos outros? Não, eles não estavam dando. Até na questão dos dons, eles estavam distorcendo e usando os dons para se machucar uns aos outros. Tinha gente que tinha dom, eles tinham, aí nós lemos no capítulo 12, eles tinham um entendimento carnal e superficial que quanto mais dons, mais espiritual você é. Você é conhecido pelo dom. E aí os dons mais vistos para eles lá eram os dons de línguas, profecias e ciência. Principalmente de ciência, que lembra, Corinto era uma cidade grega, cheia de sabedorias, cheia de filósofos. Então, as pessoas que tinham, pensavam que quem tinha dons de sinais, principalmente sinais mais vistos, eles eram superiores aos demais. Então eu sou superior porque eu sou super espiritual. Eu falo em várias línguas, eu profetizo, eu tenho o dom de todo conhecimento. Olha como eu sou sábio. E eles se julgavam superiores. Tanto que depois nós vamos ver que o amor não se ensoberbece, o amor não se ufana, ele não enche. E não só isso. Porque lembra que o apóstolo Paulo tratou do corpo. E ele fala assim, esse sentimento de Coríntios não era só com quem se achavam superiores porque tinham dons. Estavam dividindo a igreja porque quem não tinham, não se sentiam nem do corpo. Eu não falo em língua, quer saber? Eu não sirvo para nada. Eu não sou crente, não. Porque eu não sou tão espiritual como o irmão ali. Não tinham um sentimento de superioridade, pessoas que se achavam que eram os maiorais, e tinham pessoas que não se achavam nem do corpo, não achavam nem crente, porque não tinha os dons que a outra pessoa tinha. E aí eu te pergunto, os dons é para isso? As ferramentas que Deus nos deu para edificação um dos outros é para causar esse tipo de sentimento dentro da igreja? É para causar sentimento de superioridade? É para causar sentimento de inferioridade no outro? Para mostrar que você é ralé, você não é nada. Porque você não buscou como eu busquei. Você não jejuou como eu jejuei. Você não é tão santo como eu sou. Por isso que você não tem dom. Você é um crente de segunda mão, segunda linha. Tem que buscar para ser primeira linha. Porque senão você vai ser segunda linha. Crentinho aí que mal vai ser salvo. É para isso que o dom serve? E aí entra aquilo que o senhor falou já faz uns 2 cultos, quando eu falei sobre isso. Eu vos mostrarei um jeito melhor, uma motivação melhor de buscar os dons. E aí ele vem falar de amor. E para falar de amor, o apóstolo Paulo usa características de um amor que só é visto em Cristo. E aí João, como eu linkei, fala o amor, nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E ele fala, assim como ele deu a sua vida por nós, assim devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então você quer mostrar que você é espiritual? Imita o que Cristo fez. Perdão, irmãos. E como eu imito o que Cristo fez? Dando a minha vida. Me doando em serviço a mim, para me parecer super crente, para me parecer super espiritual, para ter uma posição de destaque? Não. As ferramentas de Deus, os dons do Espírito é para servir, é para ver o crescimento na vida do meu irmão. É dar a minha vida a ponto de fazer o meu irmão ver virtudes nele, ver ele crescendo, ver ele se fortalecendo. E isso um sentimento de todos, de uns pelos outros, que nisso está o amor, que Cristo nos amou, mas que
que deu a sua vida por nós e ele pede para que demos a vida pelos irmãos. Não foi isso que Jesus falou? Nisso conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros e amar quem em palavra. E aí entra algo que o apóstolo João fala, filhinhos, vocês sabem, eu não falo novo mandamento, é o mandamento que vocês receberam desde o princípio, que vos ameis uns aos outros. Mas eles falam com você, não é de palavra não, tá? Ah, eu te amo, ai como eu te amo, ah, meu irmão, eu te amo. Mas é em ações. E aí ele usa uma ação, a questão de física. Se você vê seu irmão passando necessidade e você não ajudar, como pode estar o amor de Deus em você? E aí eu puxo mais. Se a gente vê os nossos irmãos em dificuldades, não só porque há muitas dificuldades no mundo, irmãos. Dificuldade na igreja não é só de pão. Nós vivemos num país que é uma das menores dificuldades. É as menores dificuldades. Mas há tantas dificuldades espirituais. Há tantas maneiras de amarmos os irmãos. Há tantas maneiras e que a gente está pecando nisso. Fala, não, vai em paz. Estou vendo meu irmão que ele não está amadurecendo na fé. Não, vai em paz. Eu não me preocupo. Eu não oro por ele. Eu não procuro ensiná-lo. Eu não procuro me dedicar para poder ajudá-lo em alguma coisa. Não, vai. É assim mesmo. Ah, Deus cuida. Não, mas o amor é esse. Que vocês amam os irmãos assim como Deus, Cristo nos amou. E se entregou. Ele se deu. Ele desceu. Ele saiu. Cristo precisava descer, sair do seu reino eterno. E vir até nós. Para nos dar algo. Para nos dar vida. Ele precisava disso? Não. Então, o que nos impede, às vezes, de andar longe atrás de um irmão para ajudá-lo? Que distância é essa? Se Cristo não teve distância, para nós vai ter distância. Ah, mas você vai sofrer, vai ter dificuldade. Cristo não sofreu para nos dar a vida. Que sofrimento é maior do que Cristo? Nós devemos dar a vida pelos irmãos. O amor, irmãos, é um serviço e não palavras. O amor é serviço, é servir. E aí eu te pergunto, como que a gente serve na igreja? Como que a gente demonstra o amor uns pelos outros na igreja? No corpo de Cristo. Pense lá na igreja de Corinto. Os irmãos se reunindo para servir a Deus, para edificação dos outros, mas aí estavam um querendo aparecer mais do que o outro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou calvinista, eu sou arminiano. Eu creio no dom de línguas, eu não creio. E aí aquela divisão, aquela coisa toda, aquelas perturbações. E aí o apóstolo Paulo fala, vocês não entenderam nada. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, isso não aproveita de nada. O amor é o que vai ficar. E amor como, irmãos? Quando as ferramentas que o Senhor nos dá, principalmente vamos falar no culto público. Qual é a motivação para você servir na igreja? Qual é a motivação para você cantar na igreja? Qual é a motivação para você ler uma palavra na igreja? Qual é a motivação para você pregar, ensinar, aconselhar, visitar, socorrer na igreja? É para ser visto? Será que se nossa igreja tivesse 300 pessoas, a motivação em participar não seria maior? Será que a nossa preparação para pregar isso, irmãos, quando eu estava meditando nessa palavra, foi primeiro aqui. Deus sondou primeiro meu coração. Será que se eu tivesse 300 pessoas, minha preparação para pregar essa palavra não seria maior? Porque talvez a motivação não está em servir. Será que se nossa igreja tivesse 300 pessoas, não ia ter mais uma briga para ter oportunidade para cantar, para edificar?
para orar, para servir. Porque é isso que estava acontecendo em Corinto. Tanto que o apóstolo fala, todos vocês podem profetizar, mas um de cada vez. Para que a igreja possa entender. Porque estava uma briga para se aparecer. E não para servir. E não para edificar. E não para ver, para meditar na palavra e para trazer edificação. Talvez a palavra que Deus me deu é o que o Maurício está precisando. Então eu tenho que falar, eu preciso falar. Se me der a oportunidade, eu vou preparar a semana toda, ainda que seja 5 minutos. Mas eu quero trazer a palavra para edificar o meu irmão. Eu quero cantar aquele louvor, porque eu sei que talvez vai trazer um alívio na vida de uma pessoa, talvez vai trazer um ensino na vida de uma pessoa. Eu não posso ficar calado, porque o amor me leva a fazer isso para a edificação do meu irmão. Ah não, mas não tem muita gente, não tem palmas, não tem aplausos, não tem holofotes. Não vou ser visto como um grande pregador, um grande pregador, um grande cantor. Qual é a motivação? A motivação da igreja de Corinto era errada. Mas e a nossa motivação? É a serviço. É servir um ao outro. Eu preciso me dar. Eu preciso me desgastar para ver Cristo formado em você. E isso o sentimento de todos, uns pelos outros. Não para se amostrar, porque esse não é o papel do dom. O papel do dom é se dar, o papel do dom é assim como Cristo veio e repartiu a sua glória conosco, assim Deus nos dá para repartir. Não é para reter, nós não somos uma represa, nós somos um rio. Nós não somos uma represa, irmãos, onde a água vai poçar, nós somos um rio. Tem gente que não está recebendo mais de Deus porque quer reter. A vida do crente é um rio, quanto mais você busca, quanto mais você dá, mais você vai receber. E aí ele fala em tudo, espiritualmente falando. O amor é paciente, o amor é benigno. Como eu posso usar o amor para servir, para entender que o amor é um serviço, não é um sentimento. E na igreja o amor ele tem que estar latente. A vocês vão conhecer que sois meus discípulos quando vos amados, quando a igreja for um, assim como eu sou um com o Pai, vocês serem um em mim. Todos preocupados com a vida espiritual um do outro, porque na vida do crente tudo é espiritual, irmãos. Tudo é espiritual. Desde as finanças, desde o trabalho, desde o culto público, o devocional, tudo é espiritual. E nós temos que ter essa preocupação uns com os outros. E no culto público, nas oportunidades, que a gente sirva com a motivação certa. Eu sirvo, eu canto, eu prego, eu ensino, eu aconselho, porque eu quero que eu amo meu irmão, quero ver Cristo formado nele. Essa é a motivação. Porque quando nós já participamos de igrejas onde os irmãos sabiam, às vezes tinha briga para oportunidades. E às vezes a gente ficava triste porque não conseguia uma oportunidade. Aqui a gente tem liberdade. Tem liberdade para servir uns aos outros. A gente não pode você deixar. Irmãos, se amar a Deus é o primeiro mandamento. Só que João vem e fala que você pode só pode dizer que ama a Deus se você amar o seu próximo. Ele fala assim, como que você pode dizer que ama a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão que vê? Como você pode dizer que quer adorar a Deus? Não, meu louvor hoje é para o Senhor. É eu e Deus. Como que você pode dizer isso se você não se importa com o seu próximo? É ele que está precisando, irmãos. A adoração é aqui, ó. A adoração é aqui. E quando você adora aqui, aí é o sódio. Quando você adora com o sentimento de servir ao próximo, é a adoração que Deus deseja. É edificar aqui, ó. Deus precisa de alguma coisa? Olha, se eu precisar de carneiro, eu pedi. Meu é toda coisa, tudo. Todos os bois, carneiros da terra é meu. Se eu precisasse, eu não ia pedir para você. O que Deus pede? Um coração contrito, um coração que vai visitar os órfãos, as viúvas. Você quer demonstrar que você adora a Deus, você ama a Deus?
Aqui, ó, oportunidade para você adorar no seu próximo, né? Isso tratando de igreja, mas há oportunidades, elas são gigantes. A igreja de Corinto, os irmãos querem falar alguma coisa? Não, quando ninguém vê. Ninguém vê. Principalmente quando ninguém vê. A igreja de Corinto, irmãos, ela estava pensando que igreja é o império, aonde nós dominamos. Só que o apóstolo Paulo vem mostrar que serviço é reino. A igreja ela não é um império, ela é um reino. E o principal rei, o rei veio e mostrou o que é ser rei. Ser rei daqui nesse reino é se dar aos outros, é repartir da sua glória. Não é dominar, não é impor, não, é repartir. É aquele unigênito que agora é o primogênito. É aquele homem que quando ressuscita fala assim, ó, aquele Deus que saiu da sua glória, do lado do Pai, que veio, que sofreu, que morreu, e quando ressuscita fala assim, ó, diga aos meus irmãos. Aos meus irmãos, olha isso, irmão. Ele nos chamou, primeiro chamando de amigo, quem não merecia ser nada, e agora vai lá e diz aos meus irmãos, para encontrar comigo lá na Galileia. Ele não precisava, mas a igreja ela não é um império onde há dominação, mas é um reino que todos somos reis e sacerdotes e que servimos assim como o rei Jesus nos serviu. Nos serve, nós também servimos uns aos outros. Porque esse é o amor de serviço, não é um amor de palavra, não é um amor mas é um amor em atos de preocupação, de querer ver Cristo formado em cada um. Porque assim seremos um. Assim seremos um, irmãos. Então, segundo João, o amor, ele não é só um sentimento, mas atos de serviço. E eu quero convidar os irmãos para ver João 13:34 também, o Evangelho de João. Esse assunto, e aí entender o porquê o apóstolo Paulo vai falar de amor, sendo que ele está falando de dons, de serviço. Capítulo 12, capítulo 13 e 14, é um assunto só. É dons ministeriais. E aí, como eu falei, né? Já falei várias vezes aqui na igreja, mas alguns irmãos não estavam com a gente. Ministério, o que é ministério? Né? O que é um ministro? Ministro é alguém, no visto, no mundano, ministro é alguém que está lá sentado, reinando sobre as pessoas. Mas a palavra ministro é diácono, é servir. Você é um servidor. Você é um ministro, um servidor do outro. Você é um servo. Você não vai reinar, você vai servir. Você não vai para dominar, você vai para servir. Então, a igreja de Corinto estava precisando entender. Vocês têm dons, vocês são ministros, vocês são povo de Deus. Mas tudo isso aí não é para vocês reinar, é para vocês servir. Esse dom só vai ser útil se for usado na vida de outro dentro da igreja. Então vocês querem ser super espirituais? Siga. Vocês querem ser não é nem visto, porque o cristão não quer ser visto. Mas vocês querem ser realmente filhos de Deus? Sirva. Usa o seu dom, é línguas, é ministério, é profecia, é ensino, é socorros. Use tudo isso para servir a igreja. Como eu falei no culto passado, a igreja de Corinto ela não foi louvada pelo seu amor. Várias igrejas foram louvadas pela sua abnegação, pela sua doação, pelo seu amor pelos outros, mas a igreja de Corinto não, porque ela era cheia de dons, era cheia de folhagem, era uma igreja super bela para quem olhava de longe, mas por dentro era cheia de divisões, cheia de facções. Por quê? Porque faltava o essencial, o amor. E aí, irmãos, João 13:34 diz assim:
Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nem é esse. Deixa eu ver aqui o João 15. Esse aqui nós já falamos. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que estes, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que vos mando. Já vos não chamo servo, porque o servo não sabe a vontade, não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. 17. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, primeiro, nisso conheceis o amor que Jesus nos amou. E nisso conheceis o amor é o quê? Isso vos mando. O amor não é um sentimento, é um mandamento. Que vos ameis uns aos outros. Que vos doeis, que vocês se sacrifiquem uns pelos outros, que vocês se dão uns pelos outros. Isso, e não é opção. Não é você que, eu quero... Não. É mandamento. Você quer me seguir? Isso vos mando. Aí se você quiser encarar Cristo e desobedecer, o problema é seu. Mas isso vos mando. Que vos ameis uns aos outros. E aí, meditando nisso, irmãos, nesse assunto, e aí eu quero ser bem breve. Se pro apóstolo João, o amor, ele é manifestado em obras, ele é manifestado em serviço, ele é manifestado em algo palpável, que é a grande discussão de Tiago, né? Paulo e Tiago, que muitos teólogos entenderam que fé e obras, Paulo estava falando da fé, Tiago está falando de obras, mas aquilo é unido, né? Como eu posso dizer que tenho fé se não tiver obras? É a mesma coisa. Como eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo meu irmão? Então, amar o meu irmão vai mostrar que eu amo a Deus, porque ele me mandou amar meu irmão. Então eu estou obedecendo, amando meu irmão, porque eu amo a Deus. E aí, irmãos, se o grande mandamento da lei é amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, né? E o amor ele é manifestado em obras. E nisso nós conhecemos que temos amor uns pelos outros, servimos uns aos outros. Só que tem outra parte. E que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto. Só que eles achavam que não, nós somos subespirituais. A igreja de Corinto estava dividida. Ela estava enfraquecendo pessoas lá dentro. Ela estava matando pessoas lá dentro. Enfraquecendo a fé. Porque elas não estavam importando uns pelos outros. Tanto que eu falei com os irmãos, tinha gente que não se importava. Questão de comer carne sacrificada aos ídolos, não se importava com a consciência do irmão fraco. Em vez de se abster, até que o irmão tivesse entendimento, né? De pecado, mas eles não se importavam pela consciência do outro. Então eles estavam se enfraquecendo uns aos outros, eles estavam matando pessoas. Ele falou, por causa disso vocês estão enfraquecendo, por comida e bebidas vocês estão enfraquecendo alguém por quem Cristo morreu. E se o amor é manifestado em obras, o ódio também, irmãos. Se o mandamento, se o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo a ti mesmo, e você não pode amar a Deus se não amar ao próximo. É manifestado nisso, o amor a Deus é manifestado em amar o próximo, o ódio a Deus também é manifestado muitas vezes em odiar o próximo. E odiar como? Batendo nele. Batendo, matando, é isso que é ódio? Para João matar, ser assassino, é só matar? É só chegar a ponto final? Não. Se o amor é manifestado em obras, eu não fazer obras, eu não me importar com a vida espiritual do meu irmão, eu não me importar se ele está bem ou mal espiritualmente, eu não tá nem aí pro meu irmão se eu comer carne vai enfraquecer ou não, eu estou mostrando o que, irmão? Que eu amo ele? Não, estou mostrando que eu não estou nem aí para ele. Estou mostrando que eu odeio ele. Porque se o amor é manifestado em obras, o ódio também. A negligência também. Vida espiritual, se ele está crescendo na fé, estou nem aí. Mas ninguém fala isso com a boca. Nós falamos com as ações. Da mesma maneira
que seu amor não precisa ser, eu amo o Senhor. Não precisa ser só falado, ele tem que ser demonstrado. O ódio muitas vezes também é assim, mano. Tô nem aí. Quer saber? Vou participar pra quê? A igreja é tão pequenininha. Eu não vou ser visto. Vou participar não. Tô nem aí. Se vocês vão. Se o que Deus me deu vai edificar 1 ou 2 ou 3 ou 4. Os irmãos entendem a seriedade do que é amor, serviço, ódio, filho de Deus e filho das trevas? O serviço hoje está sendo vendido, né? Não, se o irmão não tiver dinheiro para pagar, eu não vou. É 5 mil, é 10 mil, tem? Não. O apóstolo Paulo fala, eu não estou procurando bens. Eu não estou procurando bens. O apóstolo Paulo, meu irmão, meu Deus, Cristo não precisava descer. O apóstolo Paulo não precisava sofrer. Ele fala assim, tudo sofro por amor aos eleitos, por amor ao povo. O apóstolo Paulo padece. Irmãos, o que leva uma pessoa a padecer naufrágio? Passar fome, vigílias, se esforçar, ser açoitado várias vezes. Porque por amor eu preciso enriquecer alguém. Eu preciso colocar o que está aqui dentro na vida de alguém. Eu preciso espalhar esse evangelho. Eu preciso. E esse tem que ser o sentimento de cada irmão. Eu preciso espalhar a boa nova. Eu não posso guardar. E eu vi um negócio no Facebook esses dias que me destruiu. O cara falou assim, a minha motivação missionária foi quando eu ouvi um teólogo falando, eu não posso ouvir o evangelho 2 vezes, quando eu sei que tem pessoas que não ouviram nenhuma. Essa é a motivação do serviço, do amor, de entender, de ver a necessidade e agir. Vou sofrer perseguições, vou passar fome no campo missionário, vou passar fome na dificuldade em igrejas pequenas, de periferias no Brasil, vou passar tribulações na favela, vou correr risco. Mas o amor é isso. Se Cristo deu a sua vida e se arriscou, e se deu por nós, por que eu não vou dar a minha vida pelos irmãos? Que preço é tão... Você vai morrer? Beleza, depois você tem a glória. Vai sofrer? Tá, mas é breve, é leve e momentânea a tribulação. Mas pessoas vão ser edificadas. Pessoas vão ser transformadas, amadurecidas. Vão crescer espiritualmente. Que preço, irmãos? Me pergunta, irmãos. Que preço tem para nós vermos Cristo formado em cada um? A gente não se esforça, e os irmãos que são pais não se esforçam tanto para ver os filhos formados, os filhos crescidos. Não dá um sentimento de alegria, de serviço bem feito? Não dá esse sentimento? De dever cumprido? Sim. Vamos passar espiritualmente falando, irmãos? Não vai dar um dever, se dá tudo na igreja, é cada culto, é procurar pessoas para visitar, é um amor uns pelos outros, e não vai dar um dever cumprido de ver a igreja saudável, as crianças bíblicas. As crianças, graças a Deus, quando eu vejo os meninos cantando, eu vejo os meninos lendo a Bíblia, não dá uma alegria de dever cumprido? Isso foi conquistado como? Servindo um ao outro. Se a gente deixar, irmão, se você jogar assim, deixa seu filho lá à vontade dele, você ver se vai acontecer alguma coisa. Deixa ele fazer o que você quer. Não se empenha nisso, não. E é empenho ou não é, irmãos? Os irmãos são pais para falar. É empenho ou não é? É força ou não é? É custoso ou não é? Mas não é gratificante? Tem preço? Tem preço? Tem preço. Queremos uma igreja saudável, pessoas saudáveis, bíblicas, pessoas que se algum dia Deus tirar a gente aqui, espalhar cada um para um lado, a gente tem certeza que vai ser luzes, vai ser luzeiros espalhados que vai edificar outros cantos. Tem preço, irmão, a gente saber disso, que pessoas vão sair, pessoas maduras em Cristo, não imaturas como Corinto, carnais, como o apóstolo Paulo fala, vocês são carnais ainda. Cheio de divisões, cheio de problemas. Não, vão sair pessoas maduras, cheias de amor. Pessoas que andam 2 milhas. Pessoas que não se importam em dar a capa.
Pessoas que não acendem em qualquer discussão. Pessoas que são longânimas. Pessoas que são bondosas, caridosas. Mas em atos, em serviço, em tudo. E não só em palavras. Porque em palavra, irmão, tem... Olha, eu dá testemunho de mim mesmo. Quando eu era novo convertido. Ah, Senhor, eu amo a Deus, eu te amo, Senhor, eu te amo. Ah, se eu soubesse que para demonstrar esse amor não é só em palavras. Não é só em palavras, irmãos. Pelo contrário. Falar é fácil, né? Falar até papagaio fala, né? É. Falar até papagaio fala, mas é em serviço. É colocar esse amor. Ah, você me ama mesmo? Tá bom, então agora eu vou te colocar em dificuldade para ver se você me ama. Demonstra esse amor. E é o que a igreja é chamada. Ela é chamada para amar uns aos outros assim como Cristo nos amou. E deu a sua vida, assim importa que os irmãos dêem a vida uns pelos outros. Uma igreja saudável. E aí, irmãos, quando essa igreja ela é saudável, ela ama uns aos outros, Deus vai acrescentar. Primeiro, o mundo vai ver e vai reconhecer. O mundo vai ver o nosso amor e vai reconhecer Deus aqui. E quando reconhecer, o que vai acontecer? Primeiro, perseguição. E depois também vai ser conversões. Essa igreja vai crescer mais. Essa igreja vai expandir, se assim for a vontade de Deus. Porque quem não gosta de ser servido? Tem pessoas que vão vir de fora que querem ser servidas. E depois vão entender que é bom servir também. Vão entender com o testemunho da igreja de servir um ao outro. Falar, rapaz, olha, eu preciso servir aí, um servindo ao outro. Não, só vai glorificar a Deus. Isso glorifica a Deus. Isso é o amor que glorifica a Deus. É um amor que não vai ter complicações nesse caminho. Se fosse fácil, isso aqui se o caminho fosse fácil, irmãos, vai ser fácil amar. Igual eu quero ser paciente. Amor, você quer ser paciente. Aí Deus coloca eu na vida dela para ela aprender a ser paciente. Senhor, me dá paciência. Me dá paciência. Deus vai colocar essas... Senhor, aumenta o nosso amor. Aumenta o nosso amor. Já fala assim, ó. Um dia ele falou até para André, ó, tá vendo? Deus me deu Elda para Elda me suportar. E eu suportarei. E assim crescendo. E assim. Porque Senhor, nos faça uma igreja mais amorosa, faça uma igreja que vai ser útil. Deus vai nos dar possibilidade de manifestar esse amor. Primeiro uns pelos outros e lá fora. Está cheio de necessidade, está cheio. A criação, ela espera, né, a manifestação dos filhos de Deus. Do sal. O sal tem que salgar, irmão. Tem tempo ainda. A luz tem que alumiar. E essa luz só vai ser mostrada nisso, irmão. A luz não vai ser mostrada com passeata, com caminhada para Jesus. Não vai ser mostrada com parlamentares no Congresso. Ela não vai ser... Não, a luz vai ser demonstrada quando os filhos de Deus se levantar e amar uns aos outros. E amar mais a Deus do que a sua própria vida. É aí que a luz vai se manifestar. Ela não vai se manifestar, eu te amo, Jesus, um tio elétrico. Não, a luz... Isso aí é pó. O povo vão ver. É como, acho que é o Senhor que sempre diz, né? O ímpio não vai ver sua pregação muitas vezes. Nem vai vir na sua igreja para ver você pregar. Mas convive com ele que ele vai olhar a sua vida. Cada detalhe. Ele vai ficar ali, ó. Vamos ver se esse cara é crente mesmo. Ele vai até te fustigar para te trazer reação. Vamos ver como é que ele reage. Vai me dar um tapa na orelha ou vai suportar como ele fala aqui? Ele fala aqui que na Bíblia. O ímpio não lê a Bíblia para ser edificado, mas lê a Bíblia para... Deixa eu ver como é que eu vou pegar esse cara. Vocês lembram de Daniel, né? Eles foram lá ler a Bíblia para quê? Vamos procurar na lei deles. Como é que eu vou pegar ele? Irmão, o ímpio vai fazer isso. E qual vai ser a nossa reação? E é esse amor que nós precisamos. É Cristo.
Assim, porque nós somos reino e sacerdote, reis e sacerdotes. Só que nós temos um exemplo de rei. E o exemplo de rei, o nosso rei veio o quê? Servir. Ele não veio se sentar e faz isso, faz aquilo, não. Ele veio, olha, eu sou rei e senhor, sou. E se vocês falam bem, eu sou mesmo. Só que eu, como rei e senhor, o que ele fez? Ele serviu. Eu vim para dar a minha vida. Então, assim como eu faço, façais vós também. Se ele veio dar, então nós não temos direito de não dar. Nós não temos direito de reter. Nós não temos direito de não ser semelhante a ele. Nós precisamos cada dia mais crescer. E aí, então, irmão, como é que eu sirvo mais a igreja? Como é que eu edifico? Como é que eu amo mais a igreja? É só no culto? Então eu tenho que participar mais? Não, moço. Como é que você serve mais a sua família? Como é que você serve mais o seu esposo? Como é que você serve mais a sua esposa? Como é que você serve mais os seus filhos? E aí, eu termino aqui. Como é que eu demonstro mais esse amor? Eu sei que tem que amar. Como é que eu faço isso? Quando você se esforça na sua vida espiritual. Quando você se esforça nos seus devocionais. Quando você se esforça em orar mais. Quando você se esforça em buscar mais a presença de Deus. Porque um homem cheio da presença de Deus vai poder responder melhor às situações, vai poder servir melhor. Você sabe que você é um incapaz e você precisa de capacidade. E aonde você encontra capacidade? Em Deus, nas Escrituras, na oração, na comunhão. Quer ser um crente melhor? Quer ser um irmão melhor? Quer ser um pai melhor? Devocional com Deus. Bíblia, oração, comunhão. Nós precisamos disso. Quando nós negligenciamos a nossa vida devocional, nós estamos demonstrando que nós não estamos nem aí para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque eu sei que o poder dessa palavra, quando essa palavra viva e que ela atinge a mim, ela vai atingir a quem está ao meu redor. Eu sei disso, eu sei do poder dela, só que aí eu não estou nem aí para ela. Porque eu também não estou nem aí para a minha vida, não estou nem aí para a vida dos outros. Você quer demonstrar melhor amor? Sim. Busca a Deus. É a palavra, e é no diário, não é na igreja. A igreja vai ser como é que fala? Não é o ponto final, mas é onde você vai dar aquilo que você conquistou na semana, que você leu, que você teve uma experiência com Deus, num vídeo que você viu, numa experiência que você teve, às vezes, no trabalho. O que você teve na vida, você vai edificar outro aqui no culto. E importar com isso, importar com a vida com Deus, se importar nessa vida diária com Deus, mostra que você ama. Primeiro, você ama a você, porque você quer buscar a Deus, que você sabe que você não tem nada bom para dar, e que tudo de bom que tem em você vem de Deus, então tem que buscar a Deus. Você está mamando seu marido, que você sabe que você só pode ser uma esposa melhor se você está cheia de Deus. Você só pode ser um marido melhor se você está cheio de Deus, então você tem que buscar a Deus para ser um marido melhor. Você pode ser um pai melhor, um filho melhor, ou um cristão melhor, um cidadão melhor se você está cheio de Deus. Então, em primeiro lugar, a gente mostrar amor pelos outros é se chegar mais a Deus. É estar cheio, é estar eivado, não sei se é a palavra, mas estar molhado de Deus para você poder influenciar outros. Aí você vai servir melhor, você vai ter mais paciência, você vai estar cheio da presença de Deus para manifestar os frutos que é necessário. Porque o que o Evangelho demanda não é folhagem. O Evangelho demanda frutos. Que não sejamos, que Deus nos livre de ser uma figueira cheia de folhas, mas sem frutos. Porque quando o Rei dos Reis foi inspecionar ela, você tem folhagem, você parece bela, de longe. Não tem fruto? Então, você lembra da passagem, né? A figueira murchou. Nunca mais nasce fruto de ti. Você está sendo uma propaganda enganosa, então nunca mais nasce fruto de ti. A figueira murchou instantaneamente. Porque era uma profissão de fé vazia. Era uma profissão de fé
eu amo a Deus. Israel é igual a Israel, eu amo a Deus, eu amo a Deus. A profissão de fé, Hosana nas maiores alturas, oh, vem o Messias, aleluia, glória a Deus. E poucos dias depois, o que Israel deu para Jesus? Crucifica-o, crucifica-o, odiamos esse homem, crucifica-o. Que Deus nos livre de uma profissão de fé assim. Nossa profissão de fé é cheia de fruto de amor, porque o fruto é o amor. E todo o resto provém disso. Esse fruto, né? Paciência, longanimidade, tudo provém do amor. E aí depois nós vamos, no próximo culto, vamos continuar mais, entrar na exposição, o amor, as características desse amor sofredor, o que esse amor é, o que ele não é. E vamos entender como servir mais nesse amor. Mas que, se os irmãos possam guardar, irmãos, que a gente se esforce mais uns pelos outros, porque é o que, né, que o texto fala, que a gente tem que amar uns aos outros assim como Cristo nos amou. Ser um em unidade, que esse é o plano de Cristo. O plano de Cristo não é fazer uma grande denominação. O plano de Cristo é que a sua igreja seja uma. Assim como ele é um com o Pai, que nós sejamos um. Esse é o plano, essa é a vontade dele. Ah, uma grande denominação, um grande império. Não é. É que a igreja ame um ao outro, se doe um para o outro. Que se necessário for, ao ponto de dar realmente a vida, como... Irmãos, aqui eu termino, 6:03, tá bom. Aqui eu termino. Se a perseguição na igreja no primeiro século tivesse sido na igreja aqui de Corinto, ao ser, você acha que alguém da igreja de Corinto, desse jeito aqui, antes do apóstolo Paulo mandar a carta, ia visitar alguém na cadeia, com risco de ser preso, porque amava aquele irmão? Você acha que tinha alguém que ia fazer isso? De jeito nenhum. Eles estavam colocando as pessoas na cadeia, eles estavam levando. Ia fazer igual faz em Londres. Quanto que eu recebo para denunciar alguém aí? Não é assim? Lá não tem um negócio desse? Eles ganham pra Eles denunciar. estavam levando as pessoas aos tribunais. Só que o amor foi tão trabalhado, Cristo encheu tanto os corações dos cristãos, que quando a perseguição veio, tinha gente que se arriscava. E eu não canso de contar essa história. De quando uma pessoa foi presa, eles estavam fazendo culto no mato, e a pessoa foi presa. E lembra que as cadeias de Roma, se você não levasse comida, se você não levasse água, a pessoa ia morrer lá, sem comida, sem bebida. For pobre, cego e nu. Ia roupa, ia ficar com frio. A pessoa ia morrer. Não é igual as cadeias de hoje, né? Que recebe até auxílio preso, reclusão, né? Não é igual a isso, não. As pessoas iam morrer. Só que, o que acontece? Se foram presos, nós estamos no meio do mato, que está perseguição. Alcer é preso. Se eu for visitar Alcer, o que vai acontecer? Ah, você está vindo aqui, você também é cristão. O que vai acontecer? Você preso. Só que o amor estava tão colocado, eles se viam uns aos outros em amor na igreja, eles se arriscavam uns pelos outros, eles viviam uns pelos outros. Esse amor estava tão latente que aí eles falam, não, eu vou. Ah, mas não tem necessidade, mas eu vou arriscar. Ao ponto de chegar um velho e falar assim, um jovem se falou, não, eu vou lá. Eles sentaram em discussão, falaram, não, eu vou lá levar roupa para você. Aí o outro pegou e falou assim, não, você é jovem, você tem esposa ainda, pode deixar que eu vou, sou mais velho, eu vou e você tem a vida toda. Você vê isso acontecendo na igreja de Corinto? Não. Uma igreja que dividia entre doutrinas e ensinos e comida e ceias e nascer, um comia mais que o outro, o outro tá nem aí pro outro. Mas numa igreja onde o amor está aperfeiçoado, onde davam a si mesmo para o serviço do reino, onde serviam assim como seu rei serviu, eu falo, não, eu vou, pode deixar que eu vou. E aí você via homens dando a sua vida por amor, para não deixar o irmão com frio, para não deixar o irmão com fome. Às vezes para morrer junto, não, eu vou morrer. Não, mas pelo menos ele vai morrer junto comigo lá. Pelo menos aí é não é uma brincadeira, mas é uma ilustração, né, aqueles amigos na guerra,
que quando teve a guerra, estava uma guerra tremenda, o soldado, eles eram muito amigos, e o soldado foi ferido e ficou, dois soldados e o capitão se escapou. E o amigo que escapou falou, não, eu vou voltar lá. Vou voltar lá para recuperar meu amigo. Eu tenho que voltar. Falou, não, você não vai, porque senão eu vou perder. Eu já perdi um soldado, vou perder dois, você não vai. Então eu vou. Aí ele foi, recuperou o amigo chegou lá, estava vivo ainda, mas ele voltou com o amigo morto, também quase morto, ferido, pronto para morrer. Ele falou, viu, eu não te falei que você ia morrer, agora eu perdi 2 soldados. Por que serviu essa bravura toda para você ir? Que serviu de... Pra que você se arriscou? Ele falou, não, valeu a pena. Falei, como valeu a pena? Quando eu cheguei lá ainda estava vivo. E eu escutei, eu sabia que você viria. Eu sabia que você viria. Sabia. Se tinha alguém que eu sabia que viria, era você. Eu sabia que você viria. É um amor pelo outro. Se importa. E aí não é só na morte, é se importar em vida uns pelos outros. Amém, irmãos? Termino aqui. Os irmãos têm alguma pergunta? Quer perguntar, Davi? Glória a Deus. Irmãos, querem